é um maluco que mente muito, né? Mentiroso. Já até a Polícia Federal chama ele de mentiroso contumaz, falando que eu estou culpada. Em relação a outra oportunidade, Pompeu, se eu pudesse voltar no dia em que eu estava, um dia antes da eleição, eu estava almoçando com meu filho, e que 5 homens né, começaram a cuspir em mim, me xingar e etc. E aquele dia tinha um policial comigo, o policial caiu no chão e disparou a arma. Quando eu naquela confusão, eu estava perto do meu filho, que tinha 14 anos na época. Eu peguei e olhei para o meu filho para ver se o tiro foi nele. Não, não tinha sido nele. Aí eu olhei e vi o policial caído no chão. E eu achei que o policial tinha sido atingido. E aí foi quando eu saquei minha arma para garantir que aquela pessoa fosse presa, caso ele tivesse, caso ele tivesse atirado no policial. Eu fiz isso de acordo com o Código 301, 302 do Código de Processo Penal, que qualquer um do povo pode prender alguém em flagrante delito, que esteja em flagrante delito. Isso tudo estou falando de memória, deve ter mais coisa. Aquele dia, eu não cometi nenhum crime, porque minha arma, eu tinha porte de arma federal, eu não estava perto de nenhuma escola, e aquele homem cometeu um crime político contra uma mulher, cuspiram na minha cara, me jogaram no chão, xingaram meu filho, me chamaram de prostituta. Aquilo é violência política. Se fosse uma mulher da esquerda, todo mundo colocaria ela como vítima. A polícia do estado de São Paulo me colocou como vítima. Eu não sei por que nem como, aliás, o Alexandre Talhaferro, ele explicou como, né, o Alexandre de Moraes pediu um relatório sobre isso e ia levar para ele ia puxar para ele. Como ele não pôde puxar para ele, o Gilmar Mendes puxou para ele o processo, dizendo que o processo era eu como deputada. Eu não estava como deputada naquele momento, estava almoçando com meu filho, um dia antes da eleição, porque no dia seguinte eu tinha que votar. Mas se eu pudesse votar atrás, eu ficaria no hotel, almoçando com meu filho, e não participaria daquilo. Isso você pode ter certeza, porque é um dos meus grandes arrependimentos da vida. Eu sinto uma culpa muito grande, principalmente depois de ouvir o presidente cogitar de que isso poderia ter sido culpa minha, a perda da eleição, apesar de que eu acho que não foi. Eu acho que foi o que o Talher Ferro falou, mas eu reveria meu comportamento. Em relação ao Coronel Meira, realmente Delgatti é figura central. Ele foi a pessoa que derrubou a Lava Jato, né, praticamente, e ele disse para mim, sim, eu já respondi essa pergunta, acho que foi para o meu advogado, ele estava com raiva porque o Lula não tinha pedido, não tinha dito obrigado para ele, não tinha dado nenhum dinheiro para ele, então ele queria se vingar. E, na verdade, ele não falava tanto em se vingar, ele falava mais em se redimir, é diferente. Ele usou muitas vezes a palavra redimir. Na CPMI, ele ficou logado durante vários anos. Ele disse que ele desfez o ano em que ele logou do CNJ, mas na verdade ele estava logado no CNJ desde 2020. Né? Então, assim, isso foi muito antes de eu saber. Outra coisa, o crime que ele cometeu foi em janeiro de 2023. Ali, mesmo que eu tivesse dado uma ordem para ele, não serviria mais de nada, porque o Lula já estava na eleição, já tinha ganho. Eu fui a primeira deputada a escrever que eu faria tudo para ser oposição a Lula. Então, assim, já não tinha mais sentido. Ele fez porque ele quis fazer, ele fez da cabeça dele, e o próprio advogado falou isso numa entrevista, de que ele gostava de fazer as coisas e mostrar que fez. Só que eu acredito que ele fez um acordo com alguém para dizer que eu acredito que essa pessoa tenha sido Alexandre de Moraes, para dizer que eu fui a mandante, porque o Alexandre de Moraes nunca conseguiu nada. Ele abriu minhas contas 4 vezes, fiscal, bancário, telemático, telefônico, ele abriu 4 vezes meus sigilos e nunca encontrou nada. Ele precisava de um outro crime, e ele queria um crime que desse para colocar na Interpol. Então ele colocou um crime de invasão com perda financeira, sendo que nunca teve perda financeira. Presidente. Agradeço. Por favor, deputada Bia Kicis. Obrigada, senhor presidente, colegas, Carla Zambelli.
Em primeiro lugar, eu quero te cumprimentar e dizer que a gente continua firme aqui no apoio que damos a você. O deputado Pompeu perguntou se o seu partido tem te dado apoio. Eu acredito que sim. A gente vê os colegas aqui te apoiando e a gente viu agora uma comissão de senadores, não só do seu partido, como o senador Flávio, como o senador Girão, a senadora Damares, que é de diversos partidos. Pessoas que se importam, principalmente com uma mulher deputada com quase 1 milhão de votos e que é atacada por mulheres que dizem defender mulheres. É vergonhosa a atuação de algumas mulheres que chegam aqui te chamando de bandida, foragida, como se foragido fosse ser bandido. Alguém que está exercendo o seu direito natural de autodefesa, de legítima defesa. Porque se você é vítima de uma perseguição política, você tem mais é que buscar a sua defesa e a sua proteção. E que bom que o seu marido está aí ao seu lado, mostrando que é um homem forte, íntegro, e que permanece ao lado da esposa, né? Então, infelizmente, a gente não vê tantas pessoas assim. Às vezes, algumas largam a mão, abandonam. Mas é impressionante como as mulheres da esquerda atiram pedras em você, que é uma perseguida política, Carla. É uma vergonha para as mulheres assistirmos esse tipo de conduta. Eu queria dizer, Carla, que o que a gente percebe é que a gente quer cumprir a lei. A gente quer cumprir a lei, a Constituição, e é isso que essa CCJ está fazendo. O presidente Paulo Aze, parabéns pela condução dos trabalhos, ao relator também. A gente segue a Constituição, mas a esquerda... Eu acho interessante que o deputado Pompeu de Matos falou aqui da polarização, essa briga, mas é impressionante que isso é a esquerda que dá tiro para matar o opositor, que dá facada, que dá tudo. A direita não faz nada disso. A direita, né, ela acredita no diálogo, como a gente teve aí o Charles Kirk, que morreu dialogando, buscando a conversa com o outro, com o diferente, com o opositor. Né? E a gente fica levando essa pecha de que essa briga da direita com a esquerda. Para, gente. A perseguição que existe, o descumprimento, desrespeito e violações, vem sempre do lado da esquerda. Vocês querem um exemplo? Quando nós tivemos aqui o caso de uma deputada que assassinou o seu, então, companheiro, marido, que foi a deputada Flor de Lis, ela teve todo o direito à defesa. E, ao final, foi cassada. Nós tivemos aqui o deputado Chiquinho Brazão também, acusado de ser mandante do crime da Marielle, teve todo o direito de defesa e, no final, foi cassado até por faltas. Agora, olha só o que a esquerda faz. Está aqui, Mônica Bergo, uma coluna dela. A Associação de Juristas pede ao STF suspensão de oitivas de Zambelli. A entidade acusa uso político de comissões. Presidente, olha que absurdo. A esquerda, ela não consegue cumprir a lei, a Constituição. Ela não consegue sequer ter coração. É desumana, é perversa, é cruel. Quer eliminar os adversários sem direito de defesa. O deputado Lindbergh Farias é outro, que só sabe sair atacando colega aqui, e me parece que entrou com mandado de segurança no Supremo para que a mesa desconsidere a Constituição e o regimento e já aplique a pena de cassação a Carla Zambelli. Mas está aqui na Constituição Federal, artigo 56. Inciso, está aqui, ó. Aliás, artigo 55, quando fala da cassação, fala que perderá o mandato quem sofrer condenação criminal em sentença transitada julgado, que é o inciso 6, e o parágrafo 2º diz, nos casos dos incisos 1, 2 e 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado por maioria absoluta, medida mediante provocação da respectiva mesa ou do partido político, assegurada ampla defesa, e o nosso regimento determina que esse processo venha à CCJ. Então, parem de querer atropelar, parem
Parem de querer impedir os direitos e garantias fundamentais. Vocês odeiam a democracia. Vocês odeiam cumprir lei, regimento, Constituição. Se isso não for para favorecer os seus. É uma vergonha o que vocês fazem. As instituições aparelhadas tentando de tudo contra uma deputada que já está sofrendo, que está doente, que está fora do seu país, buscando simplesmente justiça. É uma perseguida política, uma foragida. Não é crime ser foragido, não é crime. É uma garantia. A pessoa ser foragido não é um crime que a pessoa comete. Ela está buscando proteção fora do país, uma vez que aqui dentro ela não consegue que as leis e a Constituição lhe sejam asseguradas. Carla Zambelli, eu não vou ter perguntas para te fazer, mas eu quero... Na verdade, tem uma sim. Eu vou, para terminar, presidente, eu poderia até juntar o tempo de liderança, pode considerar que eu estou utilizando, é o seguinte, eu compulsei aí os autos que vieram para cá e eu sei que a sua condenação foi feita com base apenas na fala, no depoimento de um mentiroso contumaz, que é o hacker, que já era proibido de usar a internet pela 10ª Vara Federal do Distrito Federal, mas ele mesmo reconheceu que descumpria a decisão, que usava a internet, né, e tudo mais. E ele alegou que havia mensagens, e aliás, a condenação se baseia em troca de mensagens que te comprometeriam. Só que compulsando os autos que foram enviados para cá, não há nenhum inquérito, não há em nenhuma parte do inquérito essas mensagens que teriam sido trocadas entre vocês. Então eu quero saber, existiram mensagens, Carla, que te ligam aos atos praticados, à invasão praticada pelo Walter Delgatti? Existem essas mensagens, Carla Zambelli? Por favor, explica isso para a gente. Deputada Biaki, só para esclarecer a Vossa Excelência e também ao deputado Coronel Meira, que questionou essa presidência em relação ao envio dos autos do processo sob sigilo. Eu quero informar a Vossa Excelência e aos demais pares que essa presidência solicitou a Sua Excelência, o relator ministro Alexandre de Moraes, que fosse enviado a essa comissão, até atendendo uma solicitação do relator, os autos de todo o processo relativo à condenação da deputada Carla Zambelli. O ministro relator encaminhou esses autos à Comissão de Constituição e Justiça, mas informando que algumas peças deveriam continuar em sigilo. Essa presidência adotou todos os cuidados necessários para que, efetivamente, os parlamentares que assim desejassem ter acesso às peças do inquérito e do processo pudessem acessá-los, mas com os devidos cuidados em relação aos sigilos. O nobre relator, o deputado Diego Garcia, nos solicitou, na data de ontem, que nós fizéssemos uma solicitação ao ministro relator para que fosse suspendido esses sigilos, até em função da necessidade que tem o relator de se utilizar de peças do inquérito e do processo para proferir o seu parecer, e essa presidência já fez essa solicitação ao ministro, Sua Excelência Alexandre de Moraes, para que ele avaliasse a possibilidade de suspender os sigilos. E, adicionalmente, informo também a Vossa Excelência, com relação às peças do inquérito, que o deputado relator também solicitou a essa presidência que solicitasse ao ministro um relatório de análise da Polícia Judiciária que não foi localizado nessa remessa feita pelo Supremo Tribunal Federal. Essa presidência também fez a solicitação à Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, para que ele avaliasse a possibilidade de encaminhar a essa presidência também esse relatório de número 038 de 2023, até para que possa o relator concluir a sua fase de diligências e
construir o seu parecer. Quero passar a palavra à deputada Fernanda Melchiona, ausente, deputado pastor Henrique Vieira, ausente, deputado capitão, a deputada Júlia Zanata, por favor. Presente. Obrigada, presidente, nobre colega relator Diego, colega deputada Carla Zambelli. Não poderia vir aqui prestar minha solidariedade à senhora, que é uma guerreira, uma combatente, e não... Meu Deus, é surreal o que está acontecendo contigo, presa, humilhada, na Itália, perseguida, seus familiares perseguidos, sua vida devassada, num processo totalmente arbitrário, em que a senhora mencionou que não teve acesso a provas. E eu estava lendo aqui o que aconteceu, porque o foco todo dessa invasão desse hacker, que já era um criminoso contumaz, o foco todo desse acesso que ele teve ao sistema foi arranjar um mandante. Percebam, nobres colegas deputados, foi arranjar um mandante. Mas quando ele invadiu os celulares de procuradores e juízes da Lava Jato, como Sérgio Moro ou Deltan Dallagnol, nobre relator e presidente, não se focou, ninguém focou, bota aí, acabei de botar aqui no Google, no ChatGPT, está escrito assim, bota ali o que aconteceu na operação Spoofing, que investigou essa invasão do mesmo hacker aos celulares dessas autoridades. Na operação Spoofing, que trata do vazamento de conversas de juízes e promotores da Lava Jato, se focou mais na autoria, ou seja, em quem executou, do que em quem mandou. Até hoje, não se sabe quem mandou Walter Delgatti invadir os celulares daquelas autoridades. Não se preocupou com isso. Em que pese... tenham saído notícias, inclusive, menções de que ele teria oferecido isso para uma deputada, à época do Partido Comunista do Brasil, Manuela Dávila, e depois isso saiu no The Intercept Brasil. Notem esses dois crimes que aconteceram por conta de Walter Delgatti, e lá não se focou. Está muito claro que isso se trata de uma perseguição clara e implacável contra a deputada Carla Zambelli por sua combatividade. Eu queria perguntar... Meu Deus, uma mulher tão perseguida, tão humilhada, chamada de tudo, sua vida privada, chamam coisas dela de baixo, absurdas, que eu não consigo nem mencionar aqui. Chega uma hora que você cansa. E é o que ela falou, se fosse uma mulher de esquerda, era violência política de gênero, era todos os crimes. Mas como não é, ela pode e até deve ser humilhada e perseguida, como tem sido. A senhora acreditava, deputada Carla, que eu não vou mais fazer perguntas aqui, porque a gente já sabe que tudo isso que está acontecendo é um circo armado para fingir democracia. A gente sabe que somente essa casa deveria poder caçar mandatos de deputados. Mas nós estamos subjugados a um poder judiciário. Como? Mesmo com as revelações aqui de Tagliaferro, ninguém faz nada. E é o que a gente escuta nas ruas. Ninguém faz nada. Ninguém vai fazer nada. Vamos falar também aqui sobre um colega do PDT, que eu me relaciono bem, lá do Rio Grande do Sul, que falou sobre radicalização. Vamos parar com a radicalização. Ele estava vestindo aqui o lenço maragato da Revolução Farroupilha. Por que aconteceu a Revolução Farroupilha, em que a capital da República Juliana era Laguna, lá no meu estado? Porque não aguentavam mais a centralização de poder nas mãos de quem comandava esse país. Centralização, humilhação, aumento de impostos sobre o charque. Então, um cara que usa o lenço maragato não pode estar falando aqui em radicalização. Lutar pelos nossos direitos e pela liberdade não é radicalizar. É exercer o nosso... Obrigada. É exercer o nosso direito de defender aquilo que o povo, para que o povo nos elegeu. Então, deputada Carla Zambelli, estou aqui em sua solidariedade. O absurdo que eu li de que Luciano Hang vai ser investigado porque identificou um pix que ele fez para a senhora de R$5 mil é o cúmulo do absurdo. Muito obrigada. Agradeço, Vossa Excelência. Passo a palavra ao deputado capitão Alberto Neto.